Iniciando então mais uma aula da disciplina APNP, Eletrônica Analógica 1, Diodo Semicondutor, Aplicações. Estamos no módulo 1, que trata especificamente de diodos, e dentro desse módulo foi dividido em dois submódulos, né? Primeiro submódulo, diodos semicondutores, a parte toda da construção física, e o módulo 2, aplicações. Então, nessa parte 2, então, foi estudado curva de carga, circuito CL paralelo, circuito retificadores e ceifadores, né? Então, todos esses assuntos aqui, o material já foi disponibilizado através de uma videoaula. Se você ainda não assistiu, por favor, assista os vídeos, né, referente a esse conteúdo. O que falta para finalizar este módulo 1, então, é estudar circuitos grampeadores, que vai ser o assunto dessa aula, e por último, circuitos com diodo Zener. Então, dando início a essa aula, vamos estudar então circuitos grampeadores. Então, a sessão anterior investigou diversas configurações de diodo que cortam uma parte do sinal aplicado sem alterar o restante da forma de onda, tá? Que é o caso dos retificadores e ceifadores. Nessa sessão, então, vamos examinar uma variedade de configuração que possui diodo, capacitor e resistor, de modo que eles vão deslocar o sinal aplicado em frente. Então, um grampeador é um circuito constituído de um diodo, um resistor e um capacitor que desloca uma forma de onda para um nível CC diferente, sem alterar a aparência do sinal aplicado. Deslocamentos adicionais também podem ser obtidos com a introdução de uma fonte CC na configuração básica. Então, o circuito grampeador, a gente vai perceber que em algumas situações vai aparecer uma configuração muito conhecida que vocês já estudaram na disciplina de circuitos elétricos, tá? Então, vai aparecer então um equivalente, tá, a um circuito RC. Tá? Então, para esse circuito, o resistor e o capacitor da rede devem ser escolhidos de tal modo que a constante de tempo, determinada por tal RC, seja grande o suficiente para assegurar que a tensão através do capacitor não se altere, não se descarregue de forma significativa durante o intervalo em que o diodo não esteja conduzindo. Tá? Ao longo da análise, assumiremos que para todos os efeitos práticos, o capacitor carrega-se ou descarrega-se totalmente em 5 constantes de tempo. Tá? Então, vamos ver aqui esse circuito RC. Então, a gente sabe que a constante de tempo, né, para esse capacitor se carregar, tem um valor de aproximadamente não, tem um valor de R multiplicado por C. Tá? Então vamos começar a análise do circuito grampeador, tá, através de um exemplo prático, pois vai facilitar bastante o entendimento desses pontos que eu acabei de salientar. Vamos dividir em 4 etapas, tá, que podem facilitar então a compreensão e o entendimento e também a análise do circuito grampeador. Primeiro, etapa 1 inicia a análise examinando a resposta da porção do sinal de entrada que polarizará diretamente o diodo. Segundo, durante o período em que o diodo estiver no seu estado ligado, presuma que o capacitor carrega-se instantaneamente a um valor de tensão determinado pelo circuito. Tá? Então, aqui na figura 2.89, temos um sinal VI de entrada, que é essa onda quadrada, que tem uma porção positiva e uma porção negativa. Então, de 0 até T dividido por 2, então tem um sinal positivo. Tá? A gente tem aqui o nosso sinal VI
para todos os valores entre 0 e t dividido por 2, vai ter um sinal positivo, uma magnitude positiva. E de t dividido por 2 até t, então, magnitude negativa. Quem que é t? É 1 dividido pela frequência, ou seja, é o período em segundos, né, do formato de onda de entrada. Então, temos um capacitor, um diodo, um resistor, um sinal VI de entrada e um sinal VO de saída. Notar, então, que a primeira etapa é determinar para o sinal VI, se na parte positiva ou negativa esse diodo vai estar no modo de condução, ou seja, ele vai estar diretamente polarizado. Para esse sinal em questão, vamos verificar que para o tempo 0 até t dividido por 2, esse diodo tem a seguinte polaridade: positivo, negativo e uma tensão VD. Nesse caso, então, o diodo ele vai se comportar como um curto-circuito, conforme a figura 2.90. Ou seja, a fonte VI vai produzir uma corrente no sentido horário, conforme é apresentado, de modo a tentar polarizar diretamente esse diodo. Pode ver aqui pelo sentido da corrente I. Então, nesse caso, nesse semiciclo positivo, o diodo está diretamente polarizado. Nem sempre essa afirmação vai ser verdadeira. Pode ser que para outro circuito, o semiciclo positivo não polarize o diodo, e sim o semiciclo negativo. Então, essa análise vai depender de cada circuito. Etapa 2. Então, a etapa 2 é durante o período em que o diodo estiver no seu estado ligado, presuma que o capacitor carrega-se de maneira instantânea. Então, aqui também é muito óbvio, pessoal? Por quê? Percebo que temos em paralelo esse curto e esse resistor. Então, toda a corrente do circuito, quando chegar nesse nó aqui que está em destaque, ele vai ir totalmente pelo caminho de menor resistência, que é o nosso curto-circuito. Então, portanto, a constante de tempo, nesse caso, vai ser tal vezes a resistência, que vai ser uma resistência muito pequena, vai ser a resistência intrínseca aqui do diodo, a resistência do fio, a resistência aqui do capacitor, a resistência interna da fonte. Então, vai ser um valor muito pequeno multiplicado pela capacitância. Então, isso aqui tende a 0. Ou seja, esse capacitor aqui, esse capacitor C, ele vai se carregar, podemos considerar de maneira instantânea. E com qual valor que ele vai se carregar? Com o valor da fonte V. Tranquilo? Então, esta é a etapa 1 e a etapa 2. Vamos, antes de irmos para a etapa 3 e 4, na verdade, vamos para a etapa 3 e 4. Na etapa 3, assuma que, durante o período que o diodo estiver no estado desligado, o capacitor manterá em seu valor de tensão estabelecido. Não ficou muito boa essa frase, ficou meio estranho, Mas significa o seguinte, vai ter um instante de tempo que aquele capacitor C, que foi mostrado na figura anterior, ele vai ter que se descarregar. Só que a constante de tempo dele é tão elevada que ele vai manter a tensão constante nos seus terminais. E por último, durante a análise, tenha em mente a localização e a polarização de referência de VO, para assegurar que os valores apropriados para VO sejam obtidos. Então, previamente, eu não sei qual é o comportamento ainda do circuito, mas eu afirmei, aqui vai ser positivo, e aqui vai ser negativo, e aqui vai ser o nosso sinal de saída. Então, essa é a nossa referência.
Caso a gente obtenha um valor de VO positivo, significa que essas polaridades que foram determinadas previamente estão corretas. Caso a gente obtenha um sinal negativo na resposta de VO, significa que a polaridade está invertida em relação à nossa referência. Tá? Então, circuitos grampeadores têm um capacitor conectado diretamente da entrada para a saída, com um elemento resistivo em paralelo com o sinal de saída. O diodo também está em paralelo com o sinal de saída, mas pode ou não ter uma fonte CC em série como elemento adicional. Tá? Então, uma característica do circuito dos grampeadores, tá? Conforme está nessa figura 289, é o seguinte: capacitor, tá? ele vai estar conectado, então, entre a entrada e a saída, conforme essa figura. E os elementos de a saída, tá? Geralmente não, ela vai estar em paralelo com o conjunto de resistores e diodo, e também pode ter ainda alguma fonte de tensão, por exemplo, em série com esse elemento aqui, que é o diodo. Então vamos ver na prática como que podemos utilizar a etapa 3 e 4. Então, vamos voltar aqui, a etapa 3, presuma que durante o período em que o diodo estiver desligado, o capacitor se manterá em seu valor de tensão estabelecido. Tá? Então, de T dividido por 2 até T, tá? A gente vai inverter a polaridade do nosso sinal de entrada. A gente vai ter agora menos V, conforme está aqui nesse circuito. Tá? Inverteu a polaridade. E, obviamente, quando a gente inverter essa polaridade, se a gente analisar, então, esse diodo aqui, tá? Ele vai estar, vamos escrever aqui do lado. Não vou desenhar todo o circuito, tá? Mas vou ter o nosso diodo. Vou ter aqui um ponto que eu vou chamar de A, e aqui eu vou chamar um pontinho de B. Tá? Aqui no circuito temos B, e aqui temos A. Tá? Obviamente aqui em A vai estar chegando um sinal negativo, e aqui no ponto B está ligado diretamente na polaridade positiva da fonte. Tá? Essa polaridade vai tentar fazer o quê? Uma corrente, vai tentar gerar uma corrente I nesse sentido sobre o diodo. E a gente sabe que nesse contexto, tá? O diodo está inversamente polarizado e se comporta como um circuito aberto. Tá? Então, nosso circuito equivalente para esse intervalo de tempo, tá? É esse circuito apresentado na figura 2.91. Tá? Percebam aqui, então, que VO está em paralelo com R. A fonte de tensão tem um valor V e o capacitor também tem um valor V de tensão nos seus terminais. Tá? Então, se aplicarmos a lei das malhas para uma corrente que faz esse sentido aqui, essa malha externa, a corrente sai do polo positivo e chega no polo negativo, temos que o somatório de todas as tensões tem que ser igual a zero. Então, menos V, que é a tensão da fonte. Melhor, vamos começar pelo capacitor. Tá? Menos a tensão do capacitor, que está carregado com módulo de tensão igual a V. O sinal negativo, porque a corrente está saindo do polo positivo. Depois, menos V da nossa fonte de tensão, menos VO, tem que ser igual a zero. Tá? Portanto, a tensão VO é igual a menos 2V. Tá? Ou seja, a tensão da fonte e do capacitor vão cair, tá? vão estar em cima de qual elemento do circuito? Tá? Em cima aqui do nosso resistor, que na verdade que está em paralelo com a nossa saída. Tá? Então, o módulo da nossa saída vale 2V. Tá? E por que o sinal negativo? O sinal negativo é devido à etapa 4. Tá?
Porque percebo que aqui no resistor, tá, da maneira que foi fixado a polaridade aqui da saída VO, a corrente está indo do polo negativo para o polo positivo. Tá? Então, negativo significa que essas polaridades, a polaridade real está invertida. Outro ponto que eu esqueci de comentar, que eu vou voltar aqui na etapa anterior, tá? Na etapa de 0 até t dividido por 2, quanto que vale a tensão de saída? Tá? Então, se voltarmos aqui no modo de condução do diodo, ó, percebo que temos 3 elementos em paralelo. Tá? Quais que são esses elementos? Tá? É o resistor, o diodo e a nossa saída. Vou botar aqui em vermelho. Opa. Vou botar aqui em outra cor. Aqui. Então, como a saída está conectada diretamente ao resistor e ao curto-circuito, tá? Então a gente sabe que no curto a tensão vale 0. Então, nesse caso aqui, tá? A saída tem valor igual a 0. Quando o diodo não está conduzindo, tem valor de menos 2V. Como que vai ficar então o formato de onda de saída? Tá? A gente pode fazer então um gráfico, 2 gráficos, tá? Primeiro, o sinal de entrada e segundo, o sinal de saída. No semiciclo positivo, tá? Temos o seguinte comportamento. O circuito se comporta como essa figura em destaque. Tá? E, obviamente, a tensão de saída vale quanto? 0. No semiciclo negativo, tá? O circuito terá o seguinte comportamento. E a tensão VO, a tensão de saída, vale menos 2V. E aqui vale 0. Tá? Que é esse gráfico que está aqui, que está sendo apresentado. Semiciclo negativo, saída igual a 0. Semiciclo positivo, saída igual a 0. Na parte negativa, a saída vale menos 2V. Então, essas 4 etapas, tá, são utilizadas para realizar a análise dos circuitos grampeadores. Tá? Não que essa seja a única maneira de realizar a análise, tá? Mas esse procedimento, tá, vai facilitar bastante a análise desse tipo de circuito. Outro ponto que é importante, aqui o diodo ele foi substituído pelo diodo ideal, tá? Mas também posso considerar esse diodo, tá, como sendo uma fonte de tensão de menos 0,7, tá, para o diodo de silício, que é aquela tensão mínima para o diodo entrar em funcionamento. Então a gente tem essa queda de tensão e mais o diodo ideal. Tá? Se eu quiser fazer uma análise mais elaborada, eu posso substituir o diodo, então, por uma fonte de 0,7 em oposição à corrente ID e depois insere com diodo ideal. Então vamos fazer a análise de um circuito grampeador apresentado na figura 2.93, onde temos um sinal de frequência de 1K, 1 kHz, tá? Portanto, o período aqui do nosso sinal é 1 dividido por 1000, que vale 1 milissegundo. Milissegundo. Tá? Então, de 0 até T1, tem uma duração, então, de 0,5 milissegundo. E de T1 até T2, também 0,5 milissegundo. O sinal de entrada
tem uma polaridade positiva, com valor máximo de 10 volts, e a parte negativa do sinal tem uma polaridade de menos 20. E esse sinal se repete, então, com um período de 1 milissegundo. Então, esse sinal é aplicado na entrada e a gente quer determinar como que vai ser o comportamento, né? Como que vai ser o sinal de saída VO. Temos um capacitor de 1 microfarad, temos um diodo, e em série aqui com o diodo temos também uma fonte de 5 volts. Pode ser com esse diodo. Nesse caso, então, foi adicionada uma fonte de 5 volts. O resistor de saída, que está em paralelo, né, com VO, vale 100K. Tá? Então, note aqui que a constante de tempo desse circuito RC, tá? Tal igual a R vezes C, é igual, então, a 1 micro. Vamos botar aqui primeiro o resistor igual a 100K, multiplicado por 1 micro, tá? Que vai dar, então, 100 milissegundos. Tá? Então, percebe que a constante de tempo do circuito RC é muito maior do que a frequência do sinal de entrada. Então, vamos analisar esse circuito. Primeiro ponto, primeira etapa é responder a seguinte pergunta. Em qual semiciclo, tá, positivo ou negativo, esse diodo aqui vai estar no modo de condução? Nesse caso, tá, quando a gente aplicar uma tensão positiva, VI positivo, tu vai ter as seguintes polaridades. Ó. Vai estar chegando aqui positivo e aqui, na verdade, vamos fazer diferente. Tá? Aqui nesse nó, vai estar chegando uma tensão positiva de aproximadamente 10 volts. E aqui nessa outro terminal aqui do diodo, vamos ter 5 volts. Tá? Então, essas tensões, tá, no semiciclo positivo vão fazer o diodo trabalhar na sua região inversa, ou seja, não vai estar polarizado. Agora, no semiciclo negativo, aí sim ele vai estar polarizado. Vou passar aqui para a próxima figura. Não, vamos explicar nessa figura aqui. Quando estivermos no semiciclo negativo, tá, vai estar chegando aqui uma tensão negativa. Positivo, negativo, VI. Tá? E no outro terminal do diodo vai estar chegando, então, um sinal positivo. Tá? Então, no semiciclo negativo, o diodo vai estar diretamente polarizado. Primeira etapa. Então, note que no semiciclo negativo, tá? A gente vai ter uma tensão de menos 20 volts como tensão de entrada. Então, 20 volts, aqui a polaridade da nossa fonte de tensão, e essa fonte vai jogar uma corrente nesse sentido, ó, que é o sentido de condução do diodo. Tá? Então, podemos substituir o diodo por um curto-circuito. Polaridade da nossa fonte, polaridade de tensão do nosso capacitor. Tá? Como a corrente está nesse sentido, tá? Esse terminal aqui se carrega com positivo e aqui vai ficar com polaridade negativa. Tá? Perfeito. Etapa 2, a gente vai assumir o quê? Tá? Que esse diodo ele vai se carregar de maneira praticamente instantânea em relação à frequência do circuito. Ou seja, esse capacitor C vai se carregar com uma tensão de quanto? Positivo,
de 20 volts. 20 volts não, 25 volts. Por que 25 volts? Porque a fonte de tensão gera um sinalzinho de 20 e essa outra fonte gera um sinalzinho de 5 volts. Então o somatório vai dar 25. Ou seja, temos uma malha, temos menos 20 volts da nossa fonte, menos 5 volts da fonte CC que está em série com diodo, mais a tensão no capacitor tem que ser igual a zero. Portanto, VC é igual a 25 volts. Pergunta: e qual que é a tensão de saída? Tá? O que a gente quer determinar é a tensão de saída. Tá? Só que esse valor de 25 a gente vai utilizar para o próximo semiciclo. Tá? Se vocês olharem, tá? Um circuito bem simples, a saída está em paralelo com o resistor, que também está em paralelo com a fonte de tensão e o diodo. Como o diodo se comporta como um curto, a tensão sobre o curto é nula, e a tensão que sobra é a tensão de 5 volts. Tá? Então a fonte está em paralelo com a fonte de 5 volts. Então nesse caso, no semiciclo negativo, a tensão de saída vai ficar constante em quanto? Em 5 volts. Perfeito? Então vou destacar VC 25 e VO quanto? 5 volts. Então eu vou botar um sinal positivo aqui, tá? Para ficar em destaque, que ó, a polaridade dessa fonte coincide com a polaridade da saída. Agora, no próximo semiciclo, que é um positivo, a gente já sabe que o diodo vai estar no seu estado aberto. Ó, vai estar no estado aberto, conforme eu já tinha explicado. E vamos ter o seguinte. Tá? Aqui por esse ramo do circuito não vai circular corrente, porque o diodo está no seu estado aberto. E vamos ter o seguinte, se pegarmos essa malha externa, tá? Corrente I, com o sentido que está indicado, fazendo a lei das malhas, vamos ter o seguinte. Até vou botar aqui, ó, agora é de T até T dividido por T até o tempo 1,5T. Tá? Vou voltar aqui na figura. Aqui nessa primeira parte, ó, de 0 até T1, T1, como não estava conduzindo, a gente pulou. Tá? Aí passamos para o semiciclo negativo. Fizemos a análise. Agora a gente está nesse tempinho aqui, de T2 até T3, nesse semiciclo positivo aqui. Então até vou botar aqui melhor. T2 até o tempo T3. Tá? Então temos o seguinte. Pelas polaridades aqui que foram indicadas, tá? Vamos ter menos 10 volts, menos 25, mais VO igual a 0. Tá? Aqui nesse ramo aqui do diodo não está conduzido, então não precisa ser considerado. Então, obviamente, VO vai ser igual a 35 volts. Tá? Aqui, a polaridade deu positiva, tá? Então significa que está no sentido correto. Percebe que a corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo, nosso VO. E além disso, o que devemos considerar, que é muito importante, que essa tensão aqui VO, essa tensão de 25 volts, ela vai se manter constante nesse intervalo de tempo, ou seja, o capacitor não vai chegar a se descarregar. Tá? Portanto, VO igual a 35 volts. Então, como que vai ficar o gráfico, tá, de VO? Gráfico de VO
vai ficar o seguinte. Esse instante inicial, tá? O circuito não estava funcionando. A gente não fez análise para essa primeira etapa. Por que a gente não fez? Porque a gente começa a análise sempre, tá? Quando o diodo está em condução, que foi aqui, ó, de T1 até T2. De T1 até T2, a gente viu que a saída vale exatamente o valor de VO, tá? Ou seja, 5 volts. Próximo semiciclo, positivo, a gente viu então que o capacitor vai ter armazenado então uma tensão de 20 volts. Só fiz a conta errada aqui, né, pessoal? Desculpa. Não, tá certo, 35 volts, tá certo. Achei que eu tinha me confundido. Não. E no semiciclo positivo, então, o capacitor vai armazenar 25 volts, vai acabar sendo somado pelo valor da tensão de entrada, que é 10 volts, então na saída vai aparecer uma tensão de 5 volts. Tá? E depois, todo esse processo se repete de uma maneira cíclica com o período de 1 milissegundo. Então, o sinal de saída é esse sinal aqui que está indicado nessa última figura. Essa é a explicação, então, do circuito grampeador. Peço que vocês leiam no livro, tá? Para entender melhor. Tem alguns outros comentários que eu resumi os pontos mais importantes. E vai ficar um exercício para vocês realizarem. Esse exemplo que está no livro, depois vocês podem verificar o resultado. É o mesmo exercício anterior, só que esse diodo aqui vai ser substituído pelo diodo de silício. Tá? E o diodo de silício, sabemos que ele tem devemos considerar uma tensão de 0,7 volts para ele entrar em condução. Tá? Então, para uma tensão do diodo de 0,7, verificar qual que vai ser o comportamento aqui desse sinal VO. Provavelmente não, VO vai ter esse mesmo formato aqui, tá? O mesmo formato da onda. O que vai mudar vai ser só essas magnitudes aqui, porque vai ter uma tensão de 0,7 volts que vai ter que cair aqui sobre esse diodo de silício. Tá? Então, façam a análise etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4, que foram apresentadas para esse circuito aqui, para esse circuito grampeador. Então, também na lista já contém exercícios sobre grampeadores, né? Então podem procurar lá na lista a parte que tem exercícios e problemas referente a esse conteúdo. Próximo conteúdo, então, vai ser circuito Zener, que fica para a próxima aula. Bons estudos e até a próxima aula de diodo Zener.